aqui em Belfast, fica 2 horas mais ou menos de Dublin. A gente pega um ônibus mesmo, bem rapidinho. Vim pra cá, estou fazendo um tour agora aqui na City. Estou aqui num relógio bem similar ao Big Ben de Londres. Inclusive, Belfast parece uma mini Londres. Vem comigo que eu vou mostrar tudinho pra vocês aqui. Vou contar a história dessa cidade maravilhosa, colonizada por ingleses. Capital da Irlanda do Norte. E lá vamos nós para a minha primeira viagem internacional de ônibus na Europa e Reino Unido, rumo à segunda maior cidade da ilha da Irlanda, Belfast. Localizada na Irlanda do Norte, fica a pouco mais de 2 horas de Dublin e é mundialmente conhecida por ter sido o berço do Titanic, um navio que entrou para a história após seu trágico naufrágio em 1912. A Irlanda é dividida entre Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, e ao sul, a República da Irlanda, onde eu morei por pouco mais de 4 anos e que pertence à União Europeia, sendo hoje um país independente. Mas para essa divisão acontecer, a ilha da Irlanda enfrentou mais de 30 anos de conflitos, conhecidos até hoje por The Troubles, e por isso, Belfast é uma cidade que carrega as marcas do passado em suas ruas, em seus monumentos e até mesmo na identidade de seu povo. Uma cidade que precisou aprender a se reconstruir após o caos. Enquanto caminhava por aqui, comecei a perceber que Belfast não é apenas um destino turístico. Ela conta uma história muito maior. Uma história sobre mudanças, sobre recomeços e sobre o que a vida faz com tudo aquilo que um dia parecia sólido demais para falhar. E é justamente por isso que Belfast tem tanto a nos ensinar. No coração da cidade encontra a prefeitura de Belfast. Construído no início do século XX, durante o auge do crescimento industrial de Belfast, este imponente edifício se tornou um dos principais símbolos da cidade. Hoje ele representa a prosperidade e progresso, mas ao longo dos anos também foi testemunha de períodos de divisão, conflito e reconstrução da cidade. E eu andando por aqui, de repente passo na frente de uma loja. Na vitrine tinha uma camiseta com a seguinte frase: um dos momentos mais felizes da vida é quando você encontra coragem para abrir mão de coisas que você não pode mudar. E eu fiquei pensando nisso. Quantas coisas a gente se apega tentando mudar, tentando pensar que um dia vai ser diferente, ou a gente fica insistindo, perdendo tempo, gastando tanta energia, gastando vida. E a vida não passa de um sopro. A St. Anne's Square é um dos espaços mais modernos e vibrantes de Belfast. Cercada por cafés, restaurantes e áreas de convivência, ela se tornou um ponto de encontro para moradores e turistas em um ambiente leve e movimentado. Mas este lugar representa muito mais do que modernidade. Criada como parte do processo de revitalização após décadas de conflitos, ela simboliza a transformação de uma cidade que precisou se reinventar para seguir em frente. Continuando a caminhada, encontro a Clifton House, um dos edifícios mais antigos e historicamente importantes de Belfast. Construída no século XVIII como uma instituição de caridade, ela servia como abrigo para pobres, doentes e órfãos, sendo um dos primeiros grandes projetos de assistência social da cidade. Com o tempo, o edifício também se tornou um hospital e um centro de apoio comunitário. Hoje, ele funciona como um espaço histórico e educativo, preservando registros e memórias de séculos de vida urbana em Belfast. Esse lugar me fez enxergar que toda cidade, por trás da sua beleza, também é feita de fragilidades humanas e que é dever de todos nós cuidarmos uns dos outros. O Albert Memorial Clock é um dos cartões postais mais curiosos de Belfast. Levemente inclinado, como se o tempo também tivesse sido afetado por tudo que essa cidade viveu. Construído no século XIX, ele foi feito em homenagem ao príncipe Albert, mas com o tempo o solo instável fez a torre se inclinar. Isso me fez pensar, o tempo pode até não curar tudo, mas ele ensina a gente a olhar diferente para o que não se pode mudar. O Victoria Square é um centro comercial com arquitetura contemporânea e uma cúpula de vidro com vista panorâmica da cidade, representando a Belfast moderna, cheia de luz, consumo e vida. Às margens do rio Lagan está uma das esculturas mais curiosas e simbólicas de Belfast, o Big Fish, também conhecido como Salmão do Conhecimento.
Inaugurado em 1999 pelo artista John Kydnes, o monumento foi criado para celebrar a história e a identidade da cidade. Com cerca de 10 metros de comprimento, o peixe é revestido por dezenas de azulejos de cerâmica que retratam diferentes momentos da história de Belfast, incluindo mapas antigos, fotografias, documentos e referências ao passado industrial e marítimo da cidade. A inspiração veio de uma antiga lenda irlandesa, segundo a qual o salmão do conhecimento concedia sabedoria a quem o encontrasse. Mais do que uma obra de arte, o Big Fish simboliza a memória da cidade e nos lembra que a sabedoria não está apenas em olhar para o futuro, mas também em compreender o caminho que nos trouxe até aqui. O rio Lagan corta Belfast de ponta a ponta e teve um papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Foi através de suas águas que Belfast cresceu como um importante centro industrial e marítimo, conectando a cidade ao mundo e impulsionando sua economia por séculos. Hoje, suas margens são um dos lugares mais agradáveis para caminhar e apreciar a paisagem. Antes de chegar ao Titanic Belfast, existe outro personagem dessa história que muita gente não conhece, o SS Nomadic. Construído em Belfast em 1911, ao lado do próprio Titanic, o Nomadic foi projetado por Thomas Andrews e ficou conhecido como um mini Titanic, por suas semelhanças com o famoso transatlântico. Mais do que a irmãzinha do Titanic, esse navio teve uma longa trajetória, serviu nas 2 guerras mundiais, transportou passageiros por mais de 50 anos e chegou até a funcionar como restaurante em Paris. Hoje, ele é a última embarcação remanescente da White Star Line e, após mais de um século de história, retornou a Belfast, onde foi cuidadosamente restaurado e transformado em um museu moderno, interativo e muito bem conservado. Caminhar por seus corredores, visitar suas cabines e explorar seus espaços internos é como voltar mais de 100 anos no tempo. Mais do que um museu, o Nomadic conecta passado e presente de uma forma única. Ele nos leva de volta a uma época em que o mundo acreditava que a tecnologia poderia superar qualquer desafio. Uma certeza que seria abalada poucos dias depois, quando o Titanic provaria ao mundo que nem tudo está sob o nosso controle. Chegamos ao ponto mais emblemático de Belfast, o Titanic Belfast. Esse museu é hoje um dos mais modernos e impressionantes da Europa e Reino Unido. É realmente fenomenal. É a maior exposição do Titanic do mundo, com a recontagem mais autêntica dessa história icônica. Sua estrutura futurista já chama atenção por fora, mas é por dentro que a experiência realmente ganha vida. O espaço é totalmente moderno e imersivo, conduzindo o visitante por uma verdadeira jornada no tempo. Localizado no exato local onde o Titanic foi projetado, construído e lançado, o tour abrange 10 galerias interativas onde você descobre as paisagens, sons, cheiros e histórias do navio, assim como as pessoas e a cidade que o formaram. Ao longo das exposições, o museu recria com riqueza de detalhes o ambiente industrial do início do século XX. Começa contando a história da cidade de Belfast em expansão, dos estaleiros em funcionamento onde os navios eram construídos até o lançamento, os métodos de construção naval da época e a dimensão humana envolvida em cada etapa da obra. Não era apenas a construção de um navio, mas de um símbolo, o maior e mais luxuoso transatlântico já imaginado, fruto do orgulho industrial e da confiança absoluta no progresso tecnológico. Também pude ver alguns equipamentos e uma coleção de artefatos únicos, até sua viagem inaugural, antes de descobrir mais sobre o naufrágio, as consequências, a busca pelo Titanic e seu local final no Atlântico Norte. O Titanic fazia parte da White Star Line, uma das companhias marítimas mais influentes daquele período, que competia por prestígio em uma era em que cruzar o oceano era também uma demonstração de poder e inovação. O navio representava o auge dessa disputa, um projeto pensado para impressionar o mundo. Em 10 de abril de 1912, o Titanic partiu em sua viagem inaugural rumo a New York, levando mais de 2.200 pessoas a bordo entre passageiros e tripulantes. Durante os primeiros dias de viagem, tudo parecia confirmar a promessa de excelência e segurança. O navio era tratado quase como uma obra perfeita da engenharia moderna. Mas na noite de 14 de abril, no meio do Atlântico Norte, essa certeza começou a ruir.
O impacto com um iceberg revelou uma vulnerabilidade que ninguém esperava. Nas horas seguintes, a grandiosidade deu lugar ao silêncio do oceano e na madrugada de 15 de abril de 1912, o Titanic desapareceu sob as águas, deixando cerca de 1.500 vítimas e aproximadamente 700 sobreviventes. O mais marcante nessa história é perceber como, em questão de horas, tudo aquilo que parecia absolutamente perfeito e inabalável deixou de estar nas mãos de qualquer pessoa a bordo. Não havia mais tecnologia, engenharia, inteligência, riqueza ou status que pudesse alterar o curso dos acontecimentos. Apenas a dura realidade seguindo seu próprio caminho, levando consigo os sonhos, os planos e as esperanças de milhares de pessoas. E é justamente nesse ponto que a história do Titanic ultrapassa o tempo e deixa de ser apenas um evento histórico. Porque existem situações que simplesmente escapam do nosso controle, e insistir em mudá-las pode nos manter presos a algo que já não tem mais volta. Remamos contra a maré tentando desviar de icebergs gigantes, nos desesperamos em meio à tempestade e, sem esperar pelo resgate, pensamos até em abandonar o navio para continuar nadando sozinhos, acreditando que pelos nossos próprios esforços conseguiremos atravessar esse oceano revolto e chegar em segurança até a praia. Mas a verdadeira força não está em tentar mudar pelas nossas próprias mãos aquilo que já se tornou inevitável. A verdadeira força está em nos apegar ao capitão maior dessa embarcação chamada vida e continuar navegando com ele, mesmo quando tudo parece perdido. Jesus é o nosso capitão. É ele quem nos dá esperança quando a tempestade escurece o horizonte, e força quando nossas próprias mãos já não conseguem remar. Nada é impossível para aquele que sempre envia o socorro certo na hora exata. Foi assim com Moisés e o povo de Israel, fugindo do exército de Faraó, tendo o Mar Vermelho à sua frente e nenhuma rota de fuga visível, tudo indicava que aquele era o fim. Mas quando confiaram e obedeceram à direção de Deus, o mar se abriu diante deles e o impossível se transformou em caminho. Foi assim também com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Diante de uma ameaça de morte para adorar uma imagem de escultura, eles se recusaram a abandonar sua fé. Foram amarrados e lançados em uma fornalha tão quente que matou os próprios soldados que os jogaram. Mas no meio das chamas não estavam sozinhos. O fogo perdeu sua força, as cordas que os prendiam foram desatadas e de lá eles saíram sem nenhum fio de cabelo queimado, porque confiaram no poder do verdadeiro Deus que eles serviam. Com Pedro, porém, a história tomou outro rumo. Pedro estava pessoalmente com Jesus, ouviu sua voz e caminhou sobre as águas com ele. Mas quando desviou os olhos do mestre e passou a olhar para o vento, para as ondas e para a força da tempestade, o medo tomou conta do seu coração e ele começou a afundar. E às vezes é justamente aí que muitos de nós nos encontramos, diante de tempestades que parecem grandes demais para serem vencidas. A verdade é que todos nós, em algum momento, atravessaremos mares que não conseguimos controlar. A pergunta é: para onde estamos olhando? Para o tamanho das ondas? Para a força da tempestade? Ou para aquele que continua sendo o Senhor sobre os ventos, sobre o mar e sobre tudo aquilo que nos causa medo? A grande lição do Titanic não é sobre um navio que afundou, mas sobre a fragilidade de tudo aquilo em que o ser humano deposita sua confiança longe de Deus. Porque as ondas continuarão existindo, as tempestades continuarão chegando, mas existe um Salvador que continua firme acima das águas, e quem aprende a confiar nele encontra paz mesmo em meio ao maior dos naufrágios. Pois até o maior navio do mundo pode desaparecer nas profundezas do oceano, mas nenhuma tempestade é capaz de afundar uma vida que está verdadeiramente nas mãos do capitão Jesus. Tá largando os remos porque tá querendo abandonar o barco. Eu sei como tá difícil acreditar que vai chegar do outro lado. Também a tempestade não ajuda, está mexendo com a sua estrutura, mas
Deus que permite a dor é o mesmo que cura. Ele pode permitir a fornalha, mas se Ele te livrar do fogo, mas se Ele te livrar do fogo, Ele pode permitir a tempestade pra conhecer Deus mais um pouco, pra conhecer Deus mais um pouco. Tudo isso é pra te aproximar do Todo-Poderoso. Bye, Belfast. Foi muito bom. Adorei essa cidade. Essa é uma cidade que eu tenho que voltar.